Olá, estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. O programa de hoje é dividido em dois blocos. No primeiro bloco, nós temos uma sequência, entrevistas com o professor Antônio César Salib, presidente executivo da UDOP, com Miguel Rubens Stranin, que é presidente da Alcopar. A Alcopar representa os produtores do estado do Paraná de açúcar, de etanol e de bioeletricidade. E o terceiro entrevistado do primeiro bloco é Roberto Holanda, presidente da Biosul, que também representa os produtores de açúcar, etanol e bioeletricidade do estado do Mato Grosso do Sul. Já no segundo bloco, o entrevistado é o professor da FEA USP Ribeirão Preto, Luciano Nakabashi. Nós vamos a um intervalo rápido e voltamos então com Antônio César Salib, Miguel Rubens Stranin e Roberto Holanda, filho. Professor Salib, como é que você analisa esse primeiro semestre da safra canaveira 2015-2016? Olha, é um semestre bastante difícil porque nós estamos com problemas climáticos. Ao contrário dos anos anteriores, nós tínhamos seca, nós estamos com excedente de chuvas por causa do El Niño, com alguns problemas de moagem e, além disso, nós estamos com problemas financeiros maiores das usinas. Então, nós temos um consumo bastante alto de etanol, mas nossas usinas vendendo a preço abaixo de custo para poder pagar folha de pagamento. Então, é um semestre bastante difícil. Eu acredito que o segundo semestre continue também mais ou menos difícil, nesse começo pelo menos, porque nós temos que vender o produto abaixo do preço de custo para pagar a folha de pagamento. A crise econômica nacional, que coincide com uma crise política nacional, ela está se agravando. Os índices todos mostram isso, o aumento do desemprego, o aumento, a baixa da queda de confiança dos empresários, dos consumidores. Você, usando a sua experiência e sua expertise de presidente executivo da UDOP, também como professor da Universidade Federal de São Carlos, você acredita que a gente possa ter um segundo semestre bem mais difícil, especificamente para o setor sucroenergético? Para o setor sucroenergético, nem tanto, porque, como eu disse, nós estamos vendendo álcool abaixo do preço de custo hoje. E o consumo está muito alto. E eu acredito que a partir de um determinado momento do segundo semestre, que eu não sei quando vai acontecer, mas provavelmente a partir de outubro ou novembro, nós tenhamos que vender nosso produto um pouco mais caro, porque vai começar a ter, não ter excedente de produto como tinha nos anos anteriores na entre-safra. Então eu acredito que os preços do etanol melhorem um pouco. O preço do açúcar, esse sim, esse nós vamos estar com problemas, e a esperança é que agora apareceu uma luz no fim do túnel, que esse El Niño que está nos prejudicando da moagem também está atingindo a Tailândia e a Índia com secas. Então, possivelmente tenhamos problemas na Índia e na Tailândia, que Deus queira, azar deles, mas sorte de nós que isso aconteça, e que nós possamos ter também um preço melhor de açúcar no segundo semestre. Mas não é a tendência de mercado. A tendência de mercado é nós termos um segundo semestre ruim ainda de preço de açúcar, mas que pode melhorar no preço do etanol. A UDOP, ela criou uma expertise muito grande na formação de novos quadros de profissionais, cursos técnicos. Aliás, é um belíssimo trabalho que você trouxe, um trabalho inovador na cadeia produtiva sucroenergética. O número de alunos, o número de pessoas interessadas nesses cursos tem aumentado, se mantido ou tem se reduzido? Até o ano passado esse número estava bastante alto. A crise desse ano atingiu também o setor de parte de capacitação de mão de obra. Você sabe, quando você tem dificuldades financeiras, você corta despesas de todos os lados. E capacitação de mão de obra torna-se também um momento difícil. Então, o nosso setor
está passando esse momento e os nossos cursos esse ano estão tendo menos frequência do que dos anos anteriores. Com certeza em função dessa crise que eu espero que seja desse ano pontual e que a partir do ano que vem a gente passe novamente a ter uma frequência bastante alta. Apesar que eu acredito que nesses momentos de crise é que nós temos que capacitar muito mais os nossos profissionais para que eles tenham um conhecimento maior de trabalho, para que eles consigam melhorar a produtividade, tanto agrícola como industrial, e nos dar uma resposta no campo e na indústria para que nós tenhamos um rendimento melhor e, consequentemente, maiores lucros. Com relação a... Ou menos prejuízo. Com relação ao Congresso, chama Congresso Brasileiro de Energia. Congresso Nacional de Bioenergia. Qual é a expectativa que você tem para o evento deste ano? Quando vai ser realizado? E elogiá-lo pelo número de participantes que nós tivemos aí na edição do ano passado. Então, esse ano vai ser o 8º Congresso Nacional da Bioenergia. Ele vai acontecer no dia 11 e 12 de novembro, lá em Araçatuba, no Colégio Unisalesiano. No ano passado nós tivemos cerca de 1.300 pessoas em 12 salas temáticas. Esse ano a gente tem novamente 12 salas temáticas, só que em vez de ter a sala de etanol 2G, esse ano nós vamos ter uma sala de biomassa e produtos acabados. Que nós temos interesse em focar não só etanol 2G, como também bioeletricidade e biometano. Então, com isso, a gente acredita que normalmente nós teríamos esse mesmo número de 1.300 pessoas. Mas, com a crise, nós estamos trabalhando, se nós tivermos com 1.000, 1.100 pessoas, nós estamos satisfeitos. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, eu que agradeço. E queria parabenizar também a Brasilago pelo trabalho que faz, pelo trabalho de divulgação, pelas matérias que publica, matérias corajosas que falam do setor, e dizer que a UDOP está sempre com vocês, prestigiando e apoiando tudo que vocês precisarem. Muito obrigado. Presidente, como é que se encontra o ânimo dos produtores de açúcar, etanol e bioenergia no estado do Paraná? No Paraná nós não temos uma situação muito diferente dos demais estados. É uma preocupação e, na verdade, o que a gente vê com mais ênfase é a grande incerteza que se tem hoje. Nós vemos os produtores não muito estimulados, né? Com endividamento muito elevado e necessitando de um horizonte mais seguro, de um horizonte mais firme, que dê segurança a retornar aos investimentos. Porque, na nossa visão, mais do que talvez até a disponibilidade de recursos para investir, é na verdade um horizonte mais seguro, para que esses investimentos tragam retorno para a sua atividade. Então há uma grande incerteza. Ainda assim o Paraná mantém uma safra, a expectativa nossa é da mesma safra do ano passado, em torno de 43 milhões de toneladas, e temos aí uma aguarda para ver o que vai ser definido hoje, vamos dizer assim, um momento futuro, né? Aí tomamos algumas medidas junto ao governo do estado para que possam vir de encontro a algumas necessidades da demanda do setor. O clima tem prejudicado também os canaviais? Num momento mais recente, o que houve no Paraná foi um volume muito grande de chuvas para a época. Habitualmente, nesse período, é um período de estiagem no Paraná, onde a safra se desenvolve mais rapidamente. Nós tivemos na segunda quinzena de julho uma das piores quinzenas da história do estado do Paraná. A média de volume de processamento no estado, na quinzena, é de 2.800 a 3 milhões de toneladas e nós tivemos apenas 267 mil toneladas, ou seja, dá 1,3 dias como se fosse uma quinzena. Então, é um volume muito reduzido, somado à dificuldade que está o setor, quer dizer, tem muitas unidades que nem chegaram a rodar nenhum dia. Então, estamos aguardando isso. Fizemos um levantamento do endividamento do estado e, junto ao governo do estado, demonstramos a grande necessidade da cogeração de energia elétrica. Nós fizemos um levantamento no Paraná e nós temos a possibilidade de cogerar 3,2 giga além do que já temos hoje. Ou seja, o Paraná tem a condição hoje de fornecer de bioenergia, a partir do bagaço e parte da palha, 20% de uma Itaipu. Então é um número significativo, é um retorno e uma resposta muito rápido para o estado que tem a demanda de energia e naturalmente isso atrai investimentos, atrai empresas que queiram investir, porque o Brasil como um todo e a diversidade climática do ano passado
demonstrou uma fragilidade na matriz energética brasileira. Essa fragilidade de termos o nosso sistema todo em hidrelétricas. Então isso mostra uma oportunidade para o setor e isso eu vejo assim, não vai ser diferente também nos outros estados. O Brasil tem que aproveitar essa oportunidade que além de rápida, é segura e é renovável. O setor tem sido apontado como não tendo conseguido uma boa interlocução com o governo federal. Já os governos estaduais, o estado do Paraná, com o governador Beto Richa, é um exemplo desses. Aqui no estado de São Paulo, o governador Geraldo Alckmin também se alinhou com os produtores. Marconi Perillo, no estado de Goiás também. Então a gente está percebendo que os governadores vêm exercendo um papel preponderante aí num momento de incertezas aí para que o setor tenha o apoio do setor público e passe a ter políticas públicas que possam alavancá-lo. É um setor que evidentemente não pode, como em qualquer país, energia e alimentos não pode desassociar do poder público. Como é que o senhor vê essa relação dos produtores brasileiros de açúcar, etanol, cana e bioenergia em relação ao governo federal? Bom, isso é um trabalho que tem sido buscado, mas infelizmente não sei se pelo momento econômico ou talvez até por uma visão distorcida do passado do setor. Eu creio que nós temos dois momentos aí. Eu acho que hoje o setor está maduro para assumir também responsabilidades, né, com a sua corresponsabilidade. Há exemplos aí, o etanol, nós querendo ver ele como uma matriz e uma fonte de combustível. Então, naturalmente, essa responsabilidade nós temos que assumir hoje. Eu acho que isso é que nós temos que sentar e mostrar junto ao governo que não vai ser o mote, o que a gente sempre é criticado, falar não, o açúcar está bom de preço, todo mundo faz açúcar, ninguém faz etanol. Então eu acho que nós temos que sair disso, nós temos que ter uma visão de médio e longo prazo e assumir os nossos compromissos de uma demanda nacional e efetivamente estarmos cumprindo isso para que possamos fazer um planejamento e daí fazer esse chamamento. Agora temos que achar o interlocutor correto. Eu acho que na verdade está faltando esse grande interlocutor com o governo federal. Nós temos buscado isso e infelizmente até o momento com pouco êxito. Eu quero crer que agora, vamos dizer, na figura da ministra Cátia Abreu, vamos ver se temos essa abertura e uma possibilidade de apresentar uma proposta e ao mesmo tempo assumir um compromisso. É claro que nesse momento está tudo em dificuldade, mas quero crer que num momento futuro em que o açúcar possa ter preço, que nem todos aumentem tanto a sua capacidade de produção de açúcar, mas possamos assegurar, principalmente olhando quem é o nosso grande cliente hoje. É o consumidor final, que são os carros movidos a etanol, os carros flex. Eu acho que nós temos que ter essa responsabilidade, se quisermos ter um mercado seguro para o futuro, de garantir e assegurar esse abastecimento. Acho que a partir do momento que começa a se estruturar isso, nós vamos dar os nossos passos também na cogeração de energia elétrica e assegurar um momento de mais estabilidade do setor. Eu acho que não é possível que a gente fique nessa incerteza de um bom planejamento, de hora estarmos no céu e hora estarmos numa situação, vamos dizer assim, muito ruim como estamos agora. Então vamos ver se conseguimos, e se a ministra Cátia, né, e através do seu secretário André Nassar, possamos fazer essa interlocução e que ela seja produtiva para todos nós. Até porque o setor canavieiro, por ser uma cultura de médio e longo prazo, não se pode imaginar nenhuma medida pontual. Tem que ser realmente uma medida que possa apresentar um cenário futuro. Exatamente. Eu acho que daí com responsabilidades recíprocas, né? Então eu acho que tem que haver uma diferença, porque hoje efetivamente o etanol melhora a nossa gasolina, melhora a saúde, melhora o meio ambiente. Então acho que tudo isso aí tem que ser levado em conta, né? E colocar e o governo ter essa visão dessa necessidade, ainda mais assim, o país vende uma imagem para o mundo de que o etanol é uma revolução e é uma iniciativa brasileira pioneira, que ao mesmo tempo nós não temos esse reconhecimento no mercado, no ambiente interno. Então nós temos que transformar isso numa realidade de fato, que o mundo está pedindo isso. Eu acho que é uma questão de nós estarmos talvez até perdendo essa oportunidade de nos fixarmos como esse grande diferencial que nós podemos fazer para o planeta. Há uma preocupação muito grande com competição por alimentos, mas eu acho que isso hoje tem uma maturidade bastante grande. Nós temos muito para evoluir também na produção por hectare.
né? Nós pensamos na produção bioenergética por hectare e não só assim, quanto de álcool, quanto de açúcar, quantas toneladas. Eu acho que nós temos que pensar mais globalmente, porque temos tecnologias que estão chegando, seja o 2G, seja a queima da palha, então acho que é todo um contexto maior que nós temos que sentar e planejar isso. Acho que essa dá uma segurança. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade. Presidente, como é que está se desenrolando a safra 2015-2016 no estado do Mato Grosso do Sul? Olha, estamos atrasados. Na verdade, nós estamos hoje 19% acima do mesmo ponto que estávamos na safra passada, o que dá a entender que a gente estaria muito bem. Não é bem assim, né? A primeira quinzena de julho foi uma das piores da nossa história. Em 15 dias, a nossa média de moagem foi 13 dias. Então, podíamos estar bem melhor. Nossa meta, no entanto, eu ainda não corrigi. Nós esperamos até o fim da safra crescer 15% e processar 50 milhões de toneladas de cana. 50,2 é o nosso número. Então eu vou esperar um pouco agosto para ver se eu vou mexer nessa minha estimativa ou não. Minha avaliação de safra que eu ia fazer agora em julho, não arrisco mais, faço ao final da primeira quinzena de agosto. A cogeração de energia elétrica continua alavancando o setor no estado. Não tenha dúvida, o estado tem um perfil de muita usina nova e algumas das mais antigas que fizeram retrofit. Então, eu acho que a taxa de conversão de cana moída por quilowatt-hora exportada é uma das maiores do Brasil, se não a maior. A gente exportou bastante bem. Exportamos mais do que todo o consumo residencial do estado. Quantas usinas encerraram suas atividades nesses últimos meses no seu estado? Não, nos últimos meses não. Começamos a safra com o mesmo número de unidades do que a safra passada. No entanto, de um passado de 5, 6 anos para cá, 3 usinas encerraram as atividades. Alguma usina, algum projeto novo em vista para os próximos meses? Não, essa safra não. Nós temos 2 unidades, 2 associadas que estão em projeto, mas demora um pouquinho a entrar. A crise econômica nacional, ela tem impactado também o setor sucroenergético do Mato Grosso do Sul? Olha, acho que quando a crise econômica chegou, nós já estávamos em crise há algum tempo, infelizmente. Evidentemente que impacta um pouco, reduz o país passa por um momento turbulento, então você tem uma redução de crédito, até o mercado de consumo reduz um pouco, a gente está acompanhando isso. É um momento difícil para o país. Qual é a expectativa que o empresário do setor sucroenergético do estado do Mato Grosso do Sul tem em relação à próxima safra? Olha, como eu te falei, nós temos muita usina nova. Tem muitas unidades que ainda não chegaram no final dos seus projetos. Então, o Mato Grosso do Sul continua crescendo. É mais difícil crescer numa hora dessa, evidentemente que é um momento complicado, mas nós continuaremos crescendo se Deus quiser. A Dourados chegou a se situar como um ponto que seria uma nova Sertãozinho, atraindo indústrias de bens de capital. Muitas anunciaram e muitas até se mudaram para lá. Esse projeto continua? Continua, eu acho que continua existindo uma demanda. Nós temos assim, o setor vive um momento difícil, evidentemente que todo o cluster do setor, infelizmente, passa por isso, mas as demandas continuam lá. Então, acho que a gente tem um cenário futuro positivo para o etanol, para a bioeletricidade e igual para o açúcar. É a luz no fim do túnel e não é um trem vindo de volta, não. Eu acho que a gente tem um horizonte positivo, sim, e eu vejo o Dourado como no sentido de que vai cumprir essa perspectiva de virar um novo polo de serviço para o nosso setor. Para finalizar, pela sua experiência, para quando dá para se imaginar que o setor sucroenergético consiga atingir um ponto de equilíbrio e a partir daí consiga crescer para atender uma demanda que está, inclusive, uma demanda reprimida de etanol e preços do açúcar que todo mundo fala da mesma maneira, preços que tendem a subir em vista da redução dos estoques mundiais? Verdade, mas aí você faz uma pergunta das mais complicadas para responder, falar sobre o mercado, até porque o nosso setor, vira e mexe, ele mexe com as leis mais fundamentais de mercado. Você consegue modificá-las. Consegue modificar, às vezes você está estocado, né? E você vê as expectativas serem
serem revertidas. Mas, como eu te falei, a gente tem um cenário, o mercado de açúcar, por exemplo, desde 2014 o pessoal já especula que vai dar uma virada e não chega, mas tem fundamento, os fundamentos estão lá, a gente espera que aconteça logo, né? Eu acho que tem algumas mudanças que ainda precisam vir para consolidar esse caminho, para retomar investimento. O que acontece é que a gente vive um cenário turbulento, como você mesmo disse, um cenário para reinvestir. Eu acho que você tem duas coisas aí. Primeiro, um cenário econômico difícil. Segundo, um cenário institucional, onde ainda precisam acontecer algumas coisas que começaram a acontecer, mas ainda precisam acontecer algumas coisas para que o setor retome o ritmo de crescimento. Acho que a gente tem muito para dar para o país ainda. Obrigado. Obrigado também, foi um prazer. De volta com a TV Brasilago, conversando agora com o professor Luciano Nakabashi, da FEA Ribeirão Preto, USP. Professor Luciano, obrigado por nos atender aqui na FEA e nós podermos atualizar um pouco novamente os dados aí dessa crise. É uma crise que traz aí não apenas um desaquecimento na economia, mas ela traz muitas incertezas. E evidentemente que a sua experiência, a sua expertise, o seu conhecimento podem ajudar a fazer com que o nosso telespectador entenda um pouquinho melhor essa crise. Nós temos, na verdade, duas crises, né? No caso específico do setor sucroenergético, uma crise que nasceu em 2007, uma crise que já extinguiu centenas de milhares de postos de trabalho, colocou quase uma centena de usinas em processo de recuperação judicial, uma outra centena em usinas que já encerraram suas atividades, e dados apresentados pelo consultor e diretor do Banco Itaú BBA, Alexandre Figurino, em recente evento promovido pela Exalc USP em Piracicaba. Ele deixou claro que nós temos outras 100 usinas que estão no perigo de poderem ou partir para o processo da recuperação judicial ou então simplesmente encerrarem suas atividades. Então essa é uma crise. E temos uma segunda crise que se instalou duramente, fortemente, com reflexos extremamente preocupantes a partir do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. Eu queria que o senhor começasse essa conversa nossa comentando os efeitos dessa crise que nos acometeu nesse primeiro semestre e que o senhor também fizesse uma projeção, o que dá para se esperar para um segundo semestre que está começando agora. Ronaldo, eu agradeço, o convite. Para mim é uma satisfação muito grande estar participando do programa. Eu acho assim, esse semestre, primeiro que a gente teve de 2015, na verdade não é bem uma crise, o semestre, a crise do semestre. É uma crise que já vem, né, de anos anteriores. Acho que o que o governo federal vem tentando fazer é uma mudança de trajetória, uma trajetória que é mais sustentável, né, economicamente, e de fato não ter uma crise maior, porque a gente estava em uma trajetória até 2014, uma trajetória de fato de uma crise muito grande na economia brasileira. Tanto é que mesmo com vários estímulos que o governo deu em 2014 para manter a economia aquecida, praticamente a economia ficou estagnada em todo o ano, né? Se a gente pegar 2014 como um todo, a economia ficou estagnada em termos de produto, a gente não cresceu nada. Então, já era uma crise que vinha em decorrência claro, o cenário externo vem afetando a economia brasileira, o preço de várias commodities vem caindo, inclusive, que afeta bastante a nossa região, que é o preço do açúcar. Mas tem essa parte, né, do cenário externo e tem a parte também dos erros de medida de política econômica que foram sendo adotadas desde o segundo mandato do governo Lula, né? O segundo mandato do governo Lula começou a mudar a trajetória da economia brasileira em termos de medidas de política econômica e começou a piorar o cenário, né? E começou a ficar muito mais evidente a partir do primeiro mandato do governo Dilma. E a gente tinha que mudar a trajetória, tentar mudar essa trajetória, senão a gente ia entrar numa crise muito maior. Então, essas medidas recessivas, né, que pioram no curto prazo o cenário da economia brasileira, é uma tentativa de ir para uma trajetória melhor,
né? De fato, piora no curto prazo, mas no médio e longo prazo a tendência é que se melhore. O fator político, professor Luciano, de que maneira ele influencia para que esse quadro piore ainda mais? Então, a gente está numa situação muito delicada, né? Já estava numa situação frágil, 2014 a gente não cresceu, a economia já estava muito frágil, fragilizada, precisando de, acho que, mudanças anteriores. A gente chegou, acho que talvez no limite, que ficou difícil mudar essa trajetória sem passar por um período, de fato, mais recessivo, né? E as medidas elas são fundamentais, mas elas pioram no curto prazo e a tendência durante todo esse ano vai ser, de fato, tentar fazer esse ajuste que é difícil, e esse cenário político, né, acaba agravando ainda mais. Por quê? Porque a primeira coisa, precisa-se fazer um ajuste fiscal, né? Eu acho que no curto prazo, uma das piores questões que a gente está enfrentando é a questão fiscal, né? Piorou muito a questão fiscal, o déficit no orçamento do governo aumentou muito rapidamente, né, nesses últimos anos, e precisa-se de medidas que são recessivas para tentar melhorar essa trajetória. E a questão política é fundamental porque precisa passar, né, medidas têm que passar no Congresso, então precisa de uma base de apoio tanto no Senado como na Câmara dos Deputados, e se não tiver esse apoio, o governo não consegue fazer nada. Então a gente está percebendo agora que essa crise pode ser maior, pode se estender mais do que se pensava inicialmente, justamente pela dificuldade em se passar medidas que são importantes para fazer o ajuste fiscal, né? Então, quanto mais se demora para fazer o ajuste fiscal, mais vai se demorar também para ver uma recuperação da economia brasileira. Então, essa parte política é fundamental. Uma, porque tem que passar as medidas, e outra, porque acaba aumentando a instabilidade política e a incerteza também para o empresário, que acaba postergando ainda mais qualquer tipo de investimento, né? Essa incerteza política acaba gerando uma incerteza econômica também. Historicamente, o que a gente vem acompanhando em termos de crises no país, é que nós temos uma crise, eventualmente uma crise econômica, na sequência podemos ter uma política, mas dificilmente, eu pelo menos eu acompanho o setor econômico nacional e especificamente o agronegócio já há mais de 30 anos, eu nunca vi uma crise se instalar em termos políticos e econômicos simultaneamente. E é isso que assusta um pouquinho aí aos analistas e deixa realmente uma indagação no ar de que o grau de dificuldade que o governo tem pela frente para tentar vencer isso. Haja vista um rompimento agora no final do primeiro semestre aqui, do primeiro ano, do primeiro semestre da Câmara Federal, a indisposição do presidente da Câmara com a presidente da República, quer dizer, e aí se situa que seria uma crisezinha, que nós temos uma crisezinha política e econômica simultânea, e remete àquele conceito do presidente Lula em 2009, dizendo que nós tínhamos uma marolinha pela frente. E o que se vê pelos dados todos aí que não é bem assim, ao contrário, são crises realmente profundas, extremamente preocupantes e que deixam um rastro aí de desemprego, um rastro de desinvestimento no país muito grande. Exatamente. Eu acho que essa questão que o ex-presidente colocou da marolinha ressalta muito essa falta de visão do que estava acontecendo de fato, né? Enquanto os ventos lá de fora estavam bons, a gente não conseguiu perceber os erros que a gente estava cometendo aqui dentro, né? E que essa marolinha afetou bastante o Brasil mesmo em 2009, né, que a gente teve uma recessão, e posteriormente acho que explicitou, né, todos esses problemas que a gente estava cometendo, todos os erros que a gente estava cometendo na parte política econômica no Brasil, nessa tentativa de estimular a economia de uma forma muito artificial, né, gerando uma demanda em um momento que a gente precisava muito mais de políticas de aumento de produtividade, né? O nosso grande problema a partir de 2010 foi a falta de crescimento da produtividade, né, da economia brasileira. Então, da oferta, como é que a gente faz para aumentar a produtividade? Vai para políticas de estímulo à demanda, que por um lado aumentou a inflação, né, e por outro lado acabou gerando problemas fiscais, né, toda a concessão de redução de impostos, né, na verdade alguns impostos, redução de impostos para estimular alguns setores, a questão do estímulo através do crédito subsidiado pelo BNDES, que foi muito alto, né, o custo foi muito alto disso,
e que acabou não tendo grandes efeitos positivos sobre a economia. O que aconteceu com, por exemplo, o que se pensava que ia ser o Eike Batista? Acho que isso reflete bem, né? É um bom exemplo, né? O que se pensava que seria o Eike Batista, né? Com as empresas que ele estava montando naquele período, e o que é o Eike hoje? Isso reflete muito a questão do Brasil. O que a gente estava achando que o Brasil ia ser, só que sem um planejamento adequado, né? Sem políticas adequadas, e o que o Brasil é hoje. E a própria The Economist, ela fez algumas matérias que refletem exatamente isso, né? Tinha uma capa com o Brasil, com Cristo, né? Decolando, né? Era o Brasil finalmente decolando, a outra com perder o controle, e a terceira já era o Brasil no lamaçal, né? Que é a trajetória do Eike, né? Foi uma trajetória que todo mundo tinha aquela expectativa que ele ia criar empresas que iam dar muito certo aqui no Brasil, né? Ia crescer juntamente com o crescimento brasileiro, e no final das contas deu no que deu, né? A gente tem uma economia que hoje está em frangalhos, a gente tem um Eike que não tem praticamente nada, né? Tudo que ele construiu foi acho que um sonho, né? Muito mal planejado, muito mais baseado em expectativa e com um respaldo muito grande do BNDES, onde no final das contas não deu em nada, né? A gente gastou dinheiro público porque foi subsidiado, né? Prestou muito a taxa subsidiada, fora que a gente não sabe o que vai conseguir recuperar desses empréstimos, se é que vai recuperar alguma coisa. E foram erros, né? Foram apostas que o governo fez que não deram certo, né? Essa tentativa de promover alguns campeões nacionais, e a gente está pagando agora muito, né, por essa tentativa. Foi uma brincadeira, né, em termos de política econômica, de tentar coisas que são muito heterodoxas, né? Enquanto que o que precisava de fato focar foi deixado de lado. Professor Luciano Nakabashi, de que maneira o senhor enxerga essa questão dos nossos... O senhor falou do Eike Batista, que é um empresário que ficou na vitrine durante muito tempo, mas nós temos outros exemplos aí de mega empresários, principalmente ligados às empreiteiras, muitos dos quais já condenados e cumprindo pena de prisão, outros ainda sendo investigados. Nós tivemos nessa última semana a notícia de que o setor energético já entrou também no radar das denúncias e de fatos já comprovados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público, já indo para a Justiça. Temos já o ex-presidente da Eletronuclear preso também em Curitiba. Qual é o impacto que essas denúncias de corrupção trazem à economia do país? Eu acho que no curto prazo, pelo menos, agrava um pouco, né? Porque acaba paralisando a questão de obras, contratos com outras empresas. Na hora que a empresa está sendo investigada, ela acaba não podendo fazer contratos. Então, isso aconteceu muito com várias empreiteiras por causa da Petrobras, o que acaba, em alguns lugares específicos do Brasil, acaba piorando muito a situação, né? Porque algumas cidades assim, que eram muito ligadas hoje à Petrobras, a obras da Petrobras, né, contratos com a Petrobras, você vê cidades hoje que praticamente estão estagnadas, né? A gente tem um caso lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, né? No Rio de Janeiro, a gente tem alguns casos também que são emblemáticos. Comperge, Suape, Pernambuco. E de repente, né, estagnado. Aconteceu um pouquinho com o Sertãozinho, mas é uma outra questão. É uma cidade que cresceu muito rapidamente, calcada no setor alcooleiro, e que por outras razões, né, vem passando por uma situação muito difícil desde 2009, 2010, e que hoje até era uma perspectiva de uma redução, né, em termos populacionais da cidade, porque pelos problemas econômicos que está passando. Essa crise de Sertãozinho, professor, era previsível? Poderia ser esperada? Olha, como a cidade é muito dependente, né, desse setor sucroalcooleiro, são basicamente duas commodities. Commodities não adianta, passa por ciclos, né? Tem ciclos de alta e tem ciclos de baixa. Então, acho que assim, pela pouca diversificação e grande dependência em consequência do setor sucroalcooleiro, esperava-se de fato que passasse por crises de tempos em tempos. Então, assim, acho que Sertãozinho espera-se, né, que adote, que os empresários e até a própria
administração municipal comece a olhar uma estratégia de diversificação, senão sempre vai acabar passando pela questão do ciclo. Né? A economia da cidade vai variar de acordo com o preço do açúcar e o preço do etanol. E foi o que aconteceu. Né? Aconteceu que, de forma simultânea, né, a gente teve problemas no preço tanto do álcool, do etanol, quanto do açúcar, por isso que foi uma crise tão acentuada. E num cenário internacional, aí sim o internacional foi muito forte no setorzinho, e foi uma crise que a gente não via, acho que quem está vivo hoje não viu nenhuma crise tão grande em termos mundiais como a gente está vivendo atualmente. Né? Acho que já passou por uma crise, mas a crise ainda está aí, você tem vários países desenvolvidos que estão patinando ainda, principalmente na Europa, e alguns países em desenvolvimento que estão começando a reduzir o crescimento, correto? O grande exemplo para a gente, que a gente está de olho agora é a China, né? Porque a China ainda tem um peso muito grande, é o principal importador do Brasil, né? E a China hoje é fundamental para entender essa crise que está afetando alguns setores da economia brasileira. Então a crise afetou principalmente os países desenvolvidos, né, primeiramente, mas está começando a passar mais agora para os países em desenvolvimento. E a Europa ainda está numa situação muito complicada. A gente não sabe até que ponto o euro vai se manter ou não vai se manter. Eu acho que vai se manter, mas ainda não é uma certeza. Parece que passou por um poço, mas a recuperação é muito lenta, né? Tem sido muito lenta da Europa, com alguns solavancos, né? A gente teve recentemente o caso da Grécia, mas ainda tem a situação da Espanha, da Itália e Portugal, que ainda são situações muito complicadas. Então, assim, está passando, né, uma crise muito longa, começou lá em 2007 nos Estados Unidos, passou em 2008 e 2009 para a Europa, a gente está em 2015, né? Esses países ainda estão crescendo muito pouco, principalmente a Europa. Então, a gente está numa situação muito complicada em termos mundiais, e isso afetou o preço do açúcar de uma forma por um tempo muito longo, né? Então, a gente percebe essas consequências em Sertãozinho, principalmente pela questão do açúcar, mas também do etanol, que foi também um erro de política do governo, tentar segurar o preço, segurar a inflação através da manutenção do preço da gasolina, e que afetou duramente o município no momento em que já estava numa situação delicada. Né? Eu acho que o governo não teve essa sensibilidade de perceber os efeitos da crise internacional na nossa região, principalmente Sertãozinho, e pegou e congelou o preço da gasolina só para controlar a inflação. O senhor, para esse segundo semestre, o senhor enxerga alguma mudança especificamente para o setor sucroenergético? Eu lhe perguntaria também sobre o agronegócio, alguma mudança também ou não? Eu acho que 2015 vai ser um ano, assim, a gente não está nem olhando muito mais para 2015. Já. É um ano que já foi. Um ano de passagem. Exatamente. É um ano que é melhor esquecer, né? O que a gente estava olhando é a recuperação. Quando é que vai recuperar a economia brasileira e também a nossa região, né? Pelos dados que a gente vem acompanhando, parece assim, a impressão é que agora a crise está batendo muito mais forte em Ribeirão Preto e na região do que Sertãozinho. Né? Sertãozinho parece que não está numa situação pontualmente agora, tão difícil quanto está acontecendo aqui em Ribeirão Preto. Né? O Ribeirão já seria consequência da crise nacional? É muito mais ligado à nacional, né? Porque esse aumento dos juros, né? Redução de gastos, a redução de estímulo do setor de automóveis, né? Do automotivo. Então tudo isso está pegando muito mais Ribeirão do que Sertãozinho. Seria correto afirmar que a crise nacional ela não piorou muito a situação de Sertãozinho? Eu acho que ela está atrapalhando a recuperação de Sertãozinho. Tá. Né? Se não fosse essa crise nacional que a gente está vivendo hoje, acho que a situação de Sertãozinho já ia estar melhor. Tá. A gente já está vendo uma recuperação. Mas não piorou? Não piorou. Eu acho que assim, Perfeito. Relativamente pelo menos, Perfeito. o que a gente percebe é que 2015 está um pouco melhor que 2014 para Sertãozinho, e na região piorou bastante, principalmente em Ribeirão Preto em 2015. E Brasil também, né? Brasil, São Paulo e Sertãozinho não. Setores mais afetados, professor Luciano? Hoje é muito ligado a crédito, né? Setor de bens de consumo duráveis. O que a gente percebe que está sendo mais afetado, né? A gente tem dois setores, que é a construção civil, né? Você tem que fazer um planejamento muito grande para comprar um imóvel, e um momento de desemprego, aumento de desemprego
redução da renda das famílias, aumento dos juros, né? Esses bens que de fato precisa de uma renda estável, que você vai pagar em um período muito longo de tempo, precisa de juros, né? Os juros vai ser fundamental porque as pessoas compram uma boa parte financiada. Então são muito afetados. Hoje a gente vê imóveis e automóveis, né? O setor automobilístico, todos os setores ligados a esses setores. E é claro, a questão da Petrobras, né? A Petrobras está afetando duramente, ela praticamente parou os contratos, né? Parou de fazer contratos, parou várias construções hoje estão paradas. Então, todos os setores ligados acabam sendo afetados duramente. Professor Luciano, muito obrigado pela sua entrevista e a gente fica na expectativa de, em breve, poder voltar aqui, que a gente tenha alguma outra informação para um cenário mais promissor. Muito obrigado, Ronaldo. Eu fico muito honrado em participar do seu programa mais uma vez. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Nós voltamos na próxima semana com novos entrevistados do TV Brasilac. Até lá, muito obrigado.